O argumento da dependência pode ser usado para fazer um caso irrefutável para a existência de Deus. Funciona assim. Tudo que observamos no universo conhecido é dependente. Quando dizemos que algo é dependente, queremos dizer que sua existência e as propriedades que possui precisam de uma explicação que vem de fora dele. Argumentar o contrário é implicar que essas coisas deram origem a si mesmas. Isso é como dizer que algo existe e não existe ao mesmo tempo. O que é, obviamente, uma proposição absurda. Um bom exemplo para ajudar a demonstrar esse princípio é um triângulo. A propriedade do triângulo em relação ao número de ângulos não pode variar. Nunca pode ser outra coisa senão 3, porque triângulo significa ter 3 ângulos. Então, por sua própria definição, um triângulo é uma coisa que tem 3 ângulos. Essa propriedade de ter 3 ângulos é explicada pela própria existência de um triângulo. Em contraste, a propriedade de cor do triângulo pode variar. Da mesma forma, os comprimentos de seus lados também podem variar, pois podem ser mais longos ou mais curtos. O tamanho e a cor do triângulo são propriedades que não são explicadas apenas pela mera existência do triângulo. Portanto, triângulos e o mundo físico são coisas dependentes. Por que precisamos buscar uma explicação que seja externa ao triângulo para explicar sua existência? Se aplicarmos esses mesmos princípios ao universo, chegamos à conclusão de que ele é independente. Porque ele também tem propriedades que poderiam ser diferentes do que são atualmente. Por exemplo, o número de estrelas e planetas que ele contém. Isso levanta a questão como o universo veio a existir. O que explica isso? A explicação para o universo não pode ser nada que seja dependente. Caso contrário, acabamos em uma situação onde a explicação precisa de uma explicação, o que não explica nada. Além disso, tentar usar algo que precisa de uma explicação para explicar algo que também precisa de uma explicação nunca vai nos dar respostas. Pois isso leva a uma regressão infinita de explicações, o que é absurdo. É em si uma fileira de dominós que continua para sempre. Você nunca vai chegar a um ponto onde eles parem de cair. Concluímos que o que quer que explique o universo deve ser, por si só, independente. Agora, não só precisa ser independente, como também tem que ser eterno. Na verdade, coisas independentes são, por definição, eternas. Se não são eternas, isso significa que têm um começo. E coisas que têm um começo precisam de uma explicação. Ou seja, elas dependem de algo externo para explicar por que vieram a existir. E como o Alcorão se relaciona com tudo isso? O 112º capítulo do Alcorão define essa existência independente e eterna como Allah. Diga em ele Allah, o único. Diga em ele Allah, o único. Allah. Allah é o maior. É de quem todos dependem. Ele não veio, nem nasceu. Ele não gera. Nem foi gerado. Não há ninguém com quem compará-lo. E não há ninguém que se compare a ele. Allah o Samad, que significa que Allah é aquele de quem todos dependem, destaca a independência de Allah. E, que significa ele não gera, nem foi gerado, implica eternidade. Podemos ver isso em menos de 10 palavras. O Alcorão descreve nosso Criador de uma maneira que oferece um argumento irrefutável para a sua existência. Allah é a realidade independente e eterna que explica a origem da vida, do universo e de tudo. Os ateus podem responder afirmando que o universo é eterno e, portanto, não precisa de uma explicação. Isso não os ajuda, porque o universo eterno ainda tem certas propriedades que poderiam ser diferentes do jeito que são. Portanto, deve haver algo externo ao universo que explique suas propriedades físicas. Portanto, até mesmo o universo eterno é dependente. Para ajudar a ilustrar isso, vamos pegar o exemplo de um triângulo vermelho eterno. O fato de que o triângulo existe para sempre não impede que ele precise de uma explicação para o porquê. É vermelho e não de outra cor. Não importa se a coisa que estamos discutindo é um triângulo ou um universo, nada se torna magicamente independente só porque é eterno. Outra resposta que os ateus podem apresentar é que a ciência eventualmente encontrará uma explicação que não precisa de Deus. Na verdade, não é bem assim, já que o argumento da dependência é um argumento metafísico. Argumentos metafísicos são baseados em princípios básicos que transcendem toda a ciência. Negar princípios fundamentais leva a uma visão de mundo absurda. A ciência só se refere a coisas dependentes, baseando-se em observações. Você pode trazer qualquer teoria científica, agora ou no futuro, e esse argumento metafísico ainda será válido. A ciência só pode se referir a coisas que são dependentes porque ela se baseia em observações.
Se você pode observar algo, então você está lidando com uma coisa dependente, porque não precisava ter existido, ou poderia ter existido de uma maneira diferente, ou seja, com propriedades potencialmente diferentes. Um desafio final colocado pelos ateus é perguntar por que a causa eterna e independente por trás do universo não pode ser algum processo cego e inconsciente. Por que alguém deveria acreditar que isso tem uma vontade, afinal? Em resposta, de forma simples, já que o universo poderia ter sido diferente, então faz sentido que um tomador de decisão seja necessário para determinar sua existência a partir da não existência. E decidir quais propriedades ele tem em relação a outras propriedades possíveis. A capacidade de escolher é característica de um ser que tem vontade e está plenamente consciente. Esse ser independente e eterno que escolheu criar é a quem nós muçulmanos chamamos de Allah. Para saber mais sobre os milagres do Alcorão, por favor, baixe sua cópia gratuita do livro O Desafio Eterno, no link abaixo.